Olá, meus irmãos seminaristas. Hoje, segunda-feira, dia 15, mais uma aula da disciplina liderança, uma aula bastante importante, como todas as outras, para o nosso conhecimento com relação a este assunto importantíssimo para as nossas vidas, no trabalho do Senhor, na igreja do Senhor, como líderes ou futuros líderes de grupos da igreja. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque tu tens sido bom para conosco, que a nossa mente e o nosso coração estejam preparados nesta hora por ti, pelo teu Santo Espírito, para que possamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Nós agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O princípio de número 13, princípio da liderança número 13, diz: um verdadeiro líder, com a ajuda de Deus, equivale a uma grande multidão. Vemos também que o líder, ele tem que levar em consideração aqueles que lhe ouvem, principalmente os descrentes. O nosso livro-texto diz assim: o estilo de liderança de Jesus se destacou pela sua capacidade de lidar com uma variedade enorme de temperamentos, condições e níveis de maturidade espiritual, principalmente. Depois da ressurreição, por exemplo, ele demonstrou essa qualidade de maneira brilhante. Foi nas ocasiões em que teve de lidar com Maria, que chorou, desconsolada no túmulo do Senhor, com Pedro arrependido, com os dois discípulos desesperançados do caminho de Emaús e com Tomé, o descrente. A liderança de Jesus se mostrou eficiente em todas essas situações, curando, reconciliando, dando segurança e esperança. Então, com relação até aos descrentes, nós vemos que Jesus tinha um diálogo, sabia como se relacionar. Vejam, por exemplo, ver Tomé, não apenas um descrente, cheio de dúvidas, mas também um pessimista por natureza. Quando Jesus, bem antes disso, falou em ir a Betânia, depois da morte de Lázaro, a reação de Tomé foi: vamos também nós para morrermos com ele. Isso está em João, capítulo 11, versículo 16. Quer dizer, ele só via o lado sombrio das coisas. Ele era uma pessoa pessimista. E no final, ele se apresenta como um descrente, porque ele, na verdade, ele não tinha ainda tido a verdadeira revelação, até que Jesus se mostrou para ele: toque em mim, põe a mão do meu lado, nas minhas feridas, e veja que sou eu mesmo, porque um espírito, ele não tem esse corpo. E aí Tomé reconheceu. Aí naquele momento a Bíblia diz que Tomé verdadeiramente reconheceu. Então, aos descrentes, o líder tem que mostrar amor, porque o amor do líder, ele é capaz de curar, como foi o caso de Tomé, de reconciliar. O amor reconcilia, o amor traz segurança, o amor traz esperança, o amor tem fé e o amor restaura. Então, baseado nisso, o líder, ele tem que seguir os passos de Jesus. Jesus não desprezava as pessoas, pelo contrário, ia sempre ao encontro dos descrentes e necessitados. Ele era o Messias. Todos desejavam o Messias. Todos os judeus desejavam. A Bíblia diz que Jesus é o desejado das nações. Então todos desejavam o Messias. Então, em Mateus capítulo 12, versículo 21, fala isso, que todos desejavam, mas Jesus, como líder,
Ele não desprezava, ele não fazia discriminação de pessoas. Ele ia ao encontro dos descrentes, dos doentes, dos necessitados, porque para isso ele havia sido enviado, ou seja, para isso ele era o Messias. No caso do líder, né, o verdadeiro líder ajuda os incrédulos a se tornarem crentes. Volta à situação de Tomé, quando Jesus se apresenta e mostra para ele, toca aqui, toca, Tomé, nas marcas dos cravos, do meu lado. E aí Tomé passa a ser crente, ou seja, crente. O que é crente? Crente é aquele que crê. Então, além disso também, o líder precisa se preparar para as críticas. E o que é crítica? Crítica é a arte, a capacidade e habilidade de julgar, de criticar ou de ter juízo crítico. E isso normalmente é inerente ao ser humano. O ser humano é um crítico por natureza. E o líder, ele tem que estar preparado para receber essas críticas. Porque para não ser criticado, a pessoa não precisa dizer nada, ficar calado. Não fazer nada, ficar parado. E não ser nada. Então, se a pessoa não diz nada, não faz nada e não é nada, essa pessoa está isenta de crítica. Mas isso é possível? Não é possível. Então, nós, como líderes, devemos estar prontos para sermos criticados. Sim, tem que ser criticado no sentido bom, que a gente chama crítica construtiva, e no sentido mal, crítica destrutiva. Mas para isso, o líder, ele tem que ter uma vida, ele tem que ter uma formação, um comportamento, tomar atitudes que levem aqueles que o criticam a mais tarde reconhecerem que ele não merecia ser criticado dessa forma. Então vejam só, as críticas, elas demandam reações. Elas demandam reações. Muitas pessoas não gostam de ser criticadas. Por quê? Porque estão ouvindo a verdade como ela deve ser dita. Com amor, com simplicidade, mas que seja dita a verdade. Uma das reações das pessoas é essa. Outra reação é que a pessoa critica e aí você assume essa crítica para corrigir o que for possível. Se é uma crítica construtiva, o líder tem que assumir essa crítica e corrigir aquilo que for possível corrigir. A crítica, quando ela é construtiva, ela é bem-vinda, porque ela traz benefícios para todos, para o grupo, porque aí o líder vai corrigir aquela deficiência apontada por aquela crítica. E também, uma das reações do líder por meio das críticas é que essas críticas nos preparam para ouvir. A crítica está por ouvir. A pessoa que critica e o criticado, quando ele assume essa crítica, ele aprende com essa crítica, ele também está preparado para ouvir as críticas que estão por vir, as outras críticas. Porque ele, como líder, ele já se acostumou, né, a viver a verdade, a ouvir a verdade, a ouvir as críticas construtivas e também as destrutivas. Porque, na verdade, segundo o nosso princípio de liderança número 15, diz assim, olha, perfeito, houve apenas um líder. Perfeito, houve apenas um líder. E mesmo assim, foi crucificado. Quem é esse líder? Jesus. Era o líder perfeito. Vai aparecer problemas na igreja, vai aparecer problemas entre os liderados, que às vezes são pequenos problemas. E sendo pequeno problema, o líder não deve ignorar. Ele não deve ignorar aquilo. É um problema
pequeno, isso a gente releva, passa por cima. Não. Ele não pode adiar, ele não pode evitar esse problema, ele não pode ignorar esse problema. Porque não é uma boa atitude de um líder ignorar, evitar ou adiar, porque o problema é pequeno. Mas, pelo contrário, o líder competente, o bom líder, ele tenta resolver esses problemas pequenos para que eles não cresçam, ou antes mesmo que eles cresçam. Então, o líder está ciente de que ele tem que resolver esses pequenos problemas. O capítulo de número 18, que fala acerca da transformação de seguidores ou discípulos em líderes. Essa transformação, como dissemos, vem através daqueles que estão em eminência, dirigindo grupos, liderando grupos, né, pastoreando as igrejas. E não esqueçam que a igreja, ela é um campo muito fértil para a descoberta de novos líderes. O propósito principal do líder deve ser descobrir outros líderes ou fazer substitutos, porque ninguém é insubstituível. Hoje nós estamos em liderança, trabalhando com grupos que estão sob nossa orientação, mas no futuro, que nós não sabemos quando, esses que estão trabalhando sob nossa direção podem assumir essa nossa posição e daí galgar outros degraus, como vimos que a tendência daquele que lidera na igreja ou em qualquer lugar é galgar outros postos de liderança. E falamos sobre o princípio 18, que diz assim: os líderes são escolhidos e equipados por Deus. Temos apenas que descobri-los e desenvolvê-los. Nós mencionamos anteriormente que às vezes aquele liderado que menos nos chama atenção pode ser aquele que vem a se destacar no meio do grupo. E aí compete ao líder que está atualmente exercendo a função mostrar esta característica importantíssima do líder, que é preparar outros para assumirem o seu cargo. Nós estamos aqui preparando os seminaristas para assumirem cargos de liderança na igreja, nos grupos, e talvez até assumir o meu próprio cargo, aquele cargo que hoje eu estou assumindo. E falamos que Jesus trabalhou para esse fim, com um punhado de homens, vamos dizer assim, um punhado de recrutas, que são aqueles novatos no grupo, que ele escolheu. Vejam que ele escolheu. Ele ensinou-os, ele treinou esse grupo. E como é que ele fazia isto? Orientando, mostrando o caminho, construindo essa base de liderança, repreendendo-os, muitas das vezes, para que eles chegassem ao caminho ideal da liderança. Então, na preparação dos líderes, nós falamos que pelo menos 4 métodos Jesus utilizou. Primeiro, preceituando o ensino, através do exemplo, através dos resultados e lançando mão dos testemunhos dos outros. Depois de Jesus utilizar esses métodos, qual foi o resultado dessa liderança de Jesus? Aqueles que estavam à sua volta agora estavam prontos, estavam preparados
para desenvolverem autonomamente o seu ministério, a sua liderança. E aí nós estamos nos referindo aos 12 discípulos, que inicialmente se perde um, ficam 11, e depois a igreja elege um outro discípulo, que nós conhecemos como Matias, mas isso lá na igreja, já na igreja cristã primitiva, para completar o número dos discípulos e agora dos apóstolos ou líderes. Quando nós vemos Jesus transformando aqueles discípulos em apóstolos, nós aí entendemos que agora eles seriam o quê? Líderes. Jesus agora manda que eles vão para que eles pudessem executar a liderança que ele aprendeu. E aí nós vemos aqui no livro de João, no capítulo 20, versículo 19 a 23, Jesus enfatizando isso e falando no versículo 21, dizendo assim: como o Pai me enviou, eu também envio a vós. A preparação deles tinha terminado. Agora saíram pelo mundo a proclamar o Evangelho. Saíram a proclamar o Evangelho como resultado dessa preparação. Nós teríamos agora não só um líder, Jesus, mas tínhamos agora 12 líderes que saíram para preparar, para descobrir outros líderes. Então esse é o objetivo de instruir os outros, fazer com que se tornem líderes, que preparem outros, por sua vez também se tornem líderes. Jesus começou o processo multiplicando, né, a sua capacidade física por 12. Então, veja, Jesus multiplicou a sua capacidade por 12. E esses 12 multiplicou a sua capacidade por dezenas, centenas, milhares e até os nossos dias. Quando nós observamos Jesus, aí nós sabemos que ele é o modelo. Jesus é o modelo. Ele é uma fonte inextinguível de instrução e de ilustração sobre liderança. Por isso que nós estudamos na liderança eclesiástica o padrão de Jesus. E aí no nosso livro-texto, na minha apostila, página 62, a de vocês é outra página, mas faz parte desse nosso capítulo 18, que é o padrão de Jesus. O nosso escritor do livro-texto fala assim: a liderança de Jesus, com o seu convite feito a homens comuns, observem, homens comuns, ele não escolheu homens religiosos como se esperaria, já que ele era o Messias enviado a Israel, ele deveria procurar adestrar ou recrutar homens que já tivessem a sua capacidade religiosa ou não comprovada, mas Jesus foi em busca do homem comum. Isso aí é uma base, Existem em liderança algumas bases que devem ser observadas. E aqui está a base de Jesus. Vai no meio do povo. Porque Jesus viu um potencial em leigos. Ele viu mais o potencial em leigos do que em clérigos. Ou seja, ele viu muito mais potencial naqueles membros, no caso, trazendo para a nossa igreja, no meio dos membros, ele viu mais potencial do que no meio dos líderes eclesiásticos. Porque, como nós vimos na administração das igrejas, muitas das vezes os líderes, eles são observados, mas às vezes eles não são preparados para
exercerem aquela função, né? Mas por necessidade, muitas vezes, se colocam pessoas em lugares que aquela pessoa não deveria estar como líder. Mas aí é preciso que, no padrão de Jesus, não somente haja uma seleção, mas acima de tudo, o líder, ele deve orar, buscar a Deus, para que Deus o instrua como fazer na seleção daqueles que estarão liderando a igreja. Haja vista que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, uma das primeiras alternativas que se deve buscar é buscar ao Senhor para que Ele aponte aquelas pessoas, porque Ele conhece também e, acima de tudo, o potencial. Então, Jesus observou mais potencial naqueles leigos do que mesmo em clérigos. Nós falamos que leigos, já numa aula passada, são aqueles que não detêm diplomas, não detêm especializações sobre aquele assunto. No caso da igreja, aqueles que não estão entre os ministros, entre os pastores. A igreja cristã, ela desde o seu início, lá com base nos ensinos de Jesus, ela se utiliza muito dos leigos, dessas pessoas que aparentemente não conhecem, não têm determinadas qualidades teológicas, mas que podem desenvolver o trabalho na igreja de uma maneira muito mais, de uma forma ideal, do que aqueles que são cursados em teologia. Existem, irmãos, muitas pessoas que são cursadas em teologia hoje. As universidades comuns, não somente os seminários confessionais, como é o nosso caso, mas também algumas universidades comuns que oferecem o curso teológico. E muitas pessoas fazem o curso teológico, mas não têm a mínima vocação para o ministério eclesiástico. Então, a gente tem que observar, acima de tudo, o padrão de Jesus. Isto demonstra agora uma nova mentalidade. Quando Jesus enfatizou a felicidade dos que adotam a sua própria mentalidade, ou seja, essa nova mente teria as características vividas pelo Senhor Jesus. Não são os ativos, nem tampouco os arrogantes, mas os humildes, que observam fielmente os valores do reino. Por isso que Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5 e o versículo 3, quando nas Beatitudes ou no Sermão da Montanha, ele diz, bem-aventurados os pobres de espíritos. O que é pobres de espíritos? Senão os humildes, porque deles é o reino dos céus. Essa é a nova mentalidade. Enquanto na lógica comum se procuram pessoas de grande capacidade, muitas das vezes essa pessoa de grande capacidade, essa pessoa que é apulpada, ou seja, aplaudida por milhares, nos decepcionam. Nos decepcionam porque dentro do coração, dizem por aí, né, que coração é terra que ninguém anda. Então nós estamos passando no nosso país por momentos desse tipo, né, de líderes que se levantaram, a multidão, e no entanto, esse líder de repente cai por sua própria fragilidade de caráter. Então essa nova mentalidade, Jesus imprime nessa liderança. Quando ele diz, os que choram são abençoados, porque se compadecem dos perdidos e dos miseráveis. Os mansos, como Jesus, entregaram os seus direitos para poderem amar os inimigos em vez de condená-los. Em Mateus 5,44, ele fala sobre isso. Eu, porém, vos digo,
amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então essa é a nova mentalidade. A nova mentalidade de Jesus não é pedra por pedra, olho por olho, dente por dente da lei. Mas a nova mentalidade de Jesus é uma mentalidade baseada na misericórdia dele. Por isso que ele tem uma liderança completamente diferente. Ele traz uma liderança e ele transforma, né? Ele transforma os leigos ou aqueles que estão sem alternativas, até mesmo de sobrevida, em líderes. Ele transforma em líderes, como foi o caso dos discípulos que falamos anteriormente. Jesus, nesse caso, enfatiza a felicidade dos que adotam a sua própria mentalidade. Muito bem, então nós estávamos falando sobre o padrão de Jesus com respeito à transformação de seguidores em líderes. E falamos sobre a primeira característica dessa realidade, que é a nova mentalidade. A segunda característica, que foi a mortificação. Em se falando da mortificação, na verdade, como ele diz aqui em João capítulo 12, versículo 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Isso quer dizer que quando a pessoa lidera com aquele desejo de ver fluir, né, a sua liderança, ele se coloca numa posição de humildade a ponto de se tornar como um morto em si mesmo. Essa mortificação é como se fosse uma disciplina ou uma autodisciplina daquele que lidera. E no nosso livro texto, quando se refere à mortificação, o escritor diz: em algum lugar Jesus exigiu que os seus discípulos morressem para que realmente pudesse viver. Quando se trata da morte, ele está se referindo à humildade, à morte espiritual, a fim de que a pessoa se humilhasse o bastante para fazer fluir de si mesmo aquela qualidade de líder, aquela qualidade de liderança que ele deve demonstrar no seu trabalho. Um ensino semelhante enfatiza a exigência que todos os discípulos necessitam tomar a sua cruz. Lá em Marcos capítulo 8, 34, Jesus disse assim: aquele que quiser vir a mim, aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse negar-se a si mesmo é essa mortificação. A terceira característica é a compaixão. Quando nós falamos sobre compaixão, nós observamos que Jesus ele se compadecia das multidões, que foi exatamente essa terceira lição de Jesus com respeito a liderar e automaticamente em tornar os seus liderados em líderes, né? Os seus seguidores em líderes. Então, a gente observa que Jesus ele se compadecia vendo as multidões. Mas por que isso acontecia? Ele ensinou que o líder, o verdadeiro líder, segundo o modelo de Cristo, ele deve dar importância à compaixão. O autor do nosso livro diz: por que Jesus trabalhou tão arduamente? Por que ele não tirou férias? Ou agradou-se com a tentativa de seus discípulos de proteger sua privacidade? A resposta simples é: Jesus sentiu profunda compaixão dos necessitados, porque onde ele ia, ele via pessoas carentes, ele via pessoas necessitadas. Em Mateus capítulo 9, versículo 36,
está registrado assim, olha, e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então veja só, a preocupação de Jesus era voltada para uma liderança de compaixão, de amor, de generosidade, que devem ser características de um bom líder. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, já havia sido sepultado. Por quê? Porque ele sentiu intensamente a perda de alguém amado. Em João 11:35 está registrado este episódio. Então, olha, mulheres e crianças não foram preciosas para o Senhor, pois elas eram os membros de menor importância da sociedade. Surpreendentemente, foi elogiado de Jesus a mulher pecadora da cidade, com alabastro de unguento. Conhecemos essa história, que molhou os pés de Jesus e regou com as lágrimas, revelando o seu grande amor por ele. Lucas 7:36-50. Isso aí quer dizer o seguinte, que embora a Bíblia não registre muitos acontecimentos com relação à operação de Jesus em relação às mulheres e às crianças, nós vemos alguns textos que mostram a compaixão de Jesus também voltando-se para elas, para as crianças, quando ele diz para os discípulos, não as estorveis, ou não as impeçais de vir a mim, porque das tais é o reino de Deus, se referindo às crianças. E com relação às mulheres, nós já falamos em algumas situações, como o caso da mulher adúltera, da mulher que andava encurvada, daquela doença, da mulher do fluxo de sangue. Ele sempre oferecia a sua compaixão, independentemente de qual fosse o indivíduo. De onde surgem os líderes? Às vezes devemos pensar sobre aqueles 12 primeiros discípulos. Será que Jesus os escolheu porque tinham potencial para liderança e então a desenvolveu? Ou pegou uma dúzia de marginais e deu a eles a capacidade e aptidões especiais? Observem o que é que está escrito no nosso livro. Depois do dia de Pentecostes, todos adquiriram uma ousadia e eloquência que nunca tinham mostrado antes. Quer dizer, Jesus prepara, Jesus arregimenta, Jesus traz, equipa esses seguidores, esses discípulos com o conhecimento. E aí o Espírito Santo vem e dá a esses líderes o que eles não têm, que é a eloquência e a ousadia. Quando Jesus prometeu que logo desceria o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, no 1º capítulo, ele diz assim, olha, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins da terra. Então Jesus estava mostrando para eles que eles estavam capacitados intelectualmente, estavam cônscios da responsabilidade como discípulos e agora como apóstolos, porque ele os enviou, mas ele disse, aguardai o equipamento, a armadura, o poder de Deus sobre as suas vidas para que eles pudessem dar continuidade à liderança de Jesus no mundo. E é o que nós falamos inicialmente, que eles começaram sendo 12, Jesus manda 70 depois,
depois desses 12, 70, e aí vai aumentando o número dos discípulos, e dentre esses discípulos são levantados líderes para liderarem a igreja. Então, como nós vemos aqui, todo mundo à nossa volta tem aptidão para a liderança latente e que podemos desenvolver. Foi isso que Jesus observou. Ele pensou consigo mesmo, dizendo, todo mundo tem capacidade latente. Nós podemos, de um membro da igreja, torná-lo um pastor. E eu já falei isso. Eu conheço hoje pastores de nome que eram membros na igreja, ainda jovens, que nem falavam direito. E hoje são pastores de renome no nosso meio cristão evangélico. Então, Jesus, a primeira ideia é essa, é verificar que toda pessoa dentro de si, ela tem uma aptidão para a liderança. Ela ainda não é um líder, ela ainda não se apresentou como tal, porque ela precisa desenvolver. Agora, o que é que geralmente os líderes esperam? Eles esperam líderes já confirmados. E aí, muitas das vezes, acontecem as decepções, como nós falamos. Então, falando sobre Jesus e seus discípulos, a primeira menção dos discípulos nos evangelhos, não notamos muita capacidade em nenhum deles. Mateus, por exemplo, que é conhecido como Levi, esse poderia ter mostrado mais iniciativa do que os outros, porque ele era coletor de impostos, tinha contatos com o público de uma forma geral. Pedro, Tiago e João ganhavam a vida como pescadores. Se fossem espertos, talvez tivessem sido dono de uma frota de barcos. Então vejam como é interessante o que o nosso livro-texto narra. Em outras palavras, sabemos muito pouco a respeito da formação dos discípulos no que se refere à liderança. Talvez os escritores dos evangelhos considerem importante dar essa informação. Um conceito bíblico muito significativo é que, na realidade, não nos detemos muito no que éramos, mas no que nos tornamos. E todos aqueles homens treinados por Jesus tornaram-se líderes. Todos eles, todos os 12. E os demais que compuseram mais tarde a grande multidão de seguidores de Jesus. Eles aprendiam, Jesus estava sempre ensinando, preocupado com o ensino para que eles se tornassem pessoas diferentes do que eles eram até então. Mas como é que se descobre a liderança? Jesus não esperou que a liderança brotasse espontaneamente. Ele não fez teste com nenhum deles, não fez avaliação, não pediu aos discípulos que escrevessem currículos, mas sua percepção infalível mostrou o potencial de cada um deles. Ele os escolheu e disse, sigam-me. A proporção que ele via um, vem e segue-me. Mateus, Levi, lá na alfândega, aonde a coletoria, né, onde se cobravam os impostos, vem e segue-me. E Levi saiu com tanto gozo por ter sido reconhecido por Jesus, que ele, na despedida do seu trabalho, a Bíblia nos diz que ele fez um banquete, ele fez uma comemoração para poder sair da sua vida rotineira e ingressar nessa companhia maravilhosa de líderes que o Senhor formara. Então, como é que se descobre liderança? Se descobre liderança observando no seio da igreja aquele jovem, aquela irmã, e aí chama-os e aplica a eles os recursos de liderança, que é dar-lhe responsabilidade, orientar-lhe e cobrar resultados dentro daquilo que foi
proposto para aquela pessoa, aí está sendo descoberto o líder. Mas para que isso aconteça, é necessário que se conheçam essas pessoas. E como é que se conhece essas pessoas? Jesus conhecia o íntimo das pessoas, tanto o bom como o mal. Está em João no capítulo 2, do versículo 23 ao 25. Diz assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então Jesus sabia que aqueles que estavam vendo os sinais que Jesus fazia e até que creram no nome de Jesus, o Cristo, o mesmo Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o seu coração, seminarista, ele conhece o meu coração e sabe até onde eu tenho condições de permanecer como um seguidor verdadeiro e fiel dele e, quiçá, tornando-nos ou tornando-me um líder posteriormente. Então Jesus não confiava, porque conhecia todos. Ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, está no versículo 25, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele é Deus. Jesus era Deus e ele é Deus. E ele conhece o que está no nosso coração. Então, conhecendo as pessoas, aí é um passo adiante para que o líder descubra o potencial dessa pessoa. Jesus conhecia Judas e o mal que havia no seu coração. Ele conhecia João, Tiago e Natanael e viu o potencial e liderança que eles tinham. Para nós, como homens comuns, pode ser que seja difícil distinguir na pessoa a liderança, a aptidão para a liderança de um e de outro. Mas com Jesus era diferente, ele conhecia o íntimo. Mas mesmo assim, hoje, nós temos como verificar através do procedimento, através do comportamento daquela pessoa que está dentro da igreja. Porque o próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou. Ele disse, pelo fruto os conhecereis. Então, a gente começa a conhecer a pessoa através dos frutos. E aí, como líder na igreja, nós podemos, dentre a multidão dos discípulos, dos seguidores, pensar aquelas pessoas que verdadeiramente têm condições de liderança e preparar essas pessoas, dando condições para que ela desenvolva. Então, outro detalhe aqui no nosso livro, texto, no capítulo 17, é como escolher os líderes. Primeiro, devemos escolher os fiéis. A fidelidade é uma condição para que a pessoa seja escolhida como líder e essa pessoa seja bem-sucedida no seu desenvolvimento de líder. Observem na nossa época, e aí isso eu passo para os irmãos como informação, muitas das vezes o pastor da igreja deseja consagrar, não só deseja, mas como precisa consagrar uma pessoa ao ministério da casa do Senhor, e ele não tem em mãos pessoas fiéis para aquele cargo ou aquela função. E ele precisa conhecer essas pessoas. Como nós conhecemos uma pessoa fiel? A pessoa que dá bom testemunho, que dá frutos, que cumpre os ditames da palavra de Deus, no que diz respeito
respeito ao caráter, à sua posição diante da igreja, diante da sua família, diante dos seus vizinhos, na sua escola, na sua faculdade. Essas observações é que nos dão condições de avaliar esta pessoa como fiel ou não para serem ou ser consagrada àquele cargo. Segundo lugar, como escolher os líderes? Orando, pedindo sabedoria a Deus. Deus é o Deus da igreja. Então, se nós como líderes nos ajoelhamos e pedimos a Deus uma orientação com relação a uma pessoa para determinado ministério na igreja, para liderar determinado grupo, o Senhor, Ele é capaz, aliás, Ele é o único capaz, de nos indicar, através de nos dar sabedoria. Eu conheço pastores, ou melhor, conheci pastores que quando se aproximava a época da consagração dos ministros da igreja, ele ficava em oração, direto em oração. Ele se trancava, a esposa dele testificava isso e falou comigo isso. Disse a esposa: eu tenho pena dele nessa época, porque ele nem sequer come, ele nem sequer se alimenta. Ele se ajoelha, ele passa a madrugada orando. E Deus revela a ele: ó irmãos, se ainda assim fosse, nós não teríamos tantos problemas na nossa comunidade cristã. Mas, se assim não é possível, mas se orando, pedindo a Deus sabedoria, Deus dá sabedoria, está em Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá e não lança em rosto. Esse é o texto bíblico. Então, orando, pedindo sabedoria, lembrando, o líder, ele precisa se lembrar que não existe pessoa sem talento. Não existe pessoas sem talento. Mesmo aquela pessoa na igreja que esteja lá acanhada, dizendo: não, eu não tenho condições, às vezes por humildade, mas latentemente a pessoa tem talento. Aliás, na igreja nós temos a parábola dos talentos, que é bem claro. O Senhor atribui talentos às pessoas e não deixa ninguém de fora. Uns recebem 10, outros 5 e outros 1. Contudo que todos têm talento. Não estamos falando de dons, estamos falando de talento, que podem ser aproveitados no trabalho como o despertar de uma liderança futura. E entre esses itens que falei sobre como escolher os líderes, está aquilo que a gente vem batendo: prestar reconhecimento aos líderes que escolheu. Né? Sempre a liderança tem essa ideia de nos levar para o lado reconhecimento. Reconhecer que aquele que me escolheu, ele me escolheu porque ele descobriu em mim um potencial. Certamente ele orou a Deus, pediu sabedoria a Deus para me escolher. E graças a Deus, nós temos tentado, de todas as formas, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa casa, fazer valer essa nossa escolha. Por isso que o princípio 17 diz: os líderes são escolhidos e equipados por Deus. Temos apenas que descobri-los e desenvolvê-los. Descobrir líderes, saber que todas as pessoas têm um talento, saber que todas as pessoas têm uma capacidade que pode ser e deve ser desenvolvida. Então, na igreja, nós devemos, como líderes cristãos, ver isso aí. Entre essas características do líder na descoberta de seguidores, na transformação de seguidores em líderes. Então, que Deus nos abençoe.
esta lição muito maravilhosa e nós continuaremos na próxima segunda-feira. Estamos caminhando para finalizar as nossas disciplinas. Ainda temos mais algumas aulas, mas estaremos finalizando as nossas disciplinas. Deus os abençoe e que o Espírito Santo ajude-nos a entender cada dia mais que somos preciosos no trabalho da igreja, como membros do corpo de Cristo e como exemplo para os demais irmãos. Amém.